Boa noite. Tivemos uns problemas técnicos, mas já vamos começar. Vou convidar o nosso convidado de hoje e a minha colega Laís. Oi, Ju, tudo Oi, bem? Laís. Deixa eu aceitar o André. Pera só um minutinho. Tranquilo. Pelas minhas. é, o que está aparecendo aqui, falou que ele não pode participar. Tem que. Será se ele tá com perfil privado? Professor. Ah, não, apareceu. Agora Olá, sim. olá, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Juliana? tudo bem. Professor, Prazer estar aqui com vocês eu hoje. Prazer vou também. começar pedindo desculpa aí, mas tecnologia não é o nosso forte, é o forte do senhor. Estamos aprendendo, né, Laís? É, então, dar as boas-vindas ao senhor na nossa live aqui da Transparência Eleitoral Brasil. A gente está inaugurando agora uma nova leva de lives em 2025 com um novo nome, que é No Compasso Democrático. E aqui nessa ideia inicial é trazer uma coisa que é muito cara para a transparência, um tema que é muito caro para a transparência, principalmente por conta do nosso projeto de observação eleitoral, que é o sistema eletrônico de votação, né? Então, o senhor melhor do que ninguém conhece esse sistema e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas que existem e a gente queria também, eu vou me apresentar rapidinho, a Ju se apresenta e aí a gente vai pedir para o senhor se apresentar, que melhor do que ninguém assim, trazer todas as suas credenciais e tudo mais. Eu sou voluntária da Transparência, meu nome é Laís Guimarães, eu sou voluntária da Transparência Eleitoral Brasil desde 2019 e desde 2018 eu trabalho nas missões de observação eleitoral e a gente tem aprendido muito desse universo das eleições, né? Principalmente da urna eletrônica, que para muita gente, apesar de ser um mistério, ela é ela é muito transparente para quem quer conhecer ela, né? Então, eu sou formada em Direito, tenho um mestrado em Ciência Política e tenho muito interesse por todo esse trabalho que a transparência faz por aqui. Ju? Oi, eu sou a Juliana Almeida, eu sou voluntária também da Transparência Eleitoral desde 2019 e também sou servidora da Justiça Eleitoral. Sou lotada em zona eleitoral. Estou fazendo 19 anos agora, esse ano. Então, assim, nem preciso dizer que esse assunto é, assim, super, eu considero, assim, super importante, assim, de suma importância mesmo, né? E é muito bom a gente ter a oportunidade de escutar pessoas de outras áreas, porque eu também sou formada em Direito, né? E, assim, está intimamente ligado com tecnologia, e por isso nós estamos ansiosos todos aqui, tenho certeza que quem está assistindo também, para escutar os seus ensinamentos, André. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Tenho doutorado na Universidade de Glasgow. E eu tive envolvido no processo, no Comissão de Transparência, né? Participei da Comissão de Transparência Eleitoral do TSE nas últimas eleições e também
Durante esse processo também tive a oportunidade de trabalhar numa parte da inspeção também das urnas, né, de ter acesso ao código-fonte das urnas e realizar um trabalho ligado a essa parte também da eleição. E com isso tive muito conhecimento, né, muitas oportunidades de estar conhecendo todo o processo, né, e contribuindo para esse processo. E estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, né, e trocar as informações, trocar as experiências aí em relação a isso. Obrigada, professor. Então, a gente está inaugurando com o senhor aqui essas lives do Compasso Democrático e a gente traz logo uma pergunta já voltada para esse tema que a gente quer trazer, que é principalmente agora no momento, o que é o sistema eletrônico de votação para o senhor? Como o senhor explicaria ele, o que isso significa tanto no âmbito que o senhor trabalha, como pessoalmente, como cidadão mesmo? O sistema eletrônico de votação, ele é uma experiência aí que vai fazer quase 30 anos, né? Ele começou ali em 96, com os primeiros testes, né, feitos pelo TSE na eleição parcialmente. No ano 2000, foi a primeira eleição que a gente teve totalmente eletrônica, né? Então, com mais de 300 mil urnas já naquela época. E é um sistema que, ao longo desses 30 anos, né, ele é de muito sucesso, vem sendo aprimorado, né, cada vez mais. Então ele começa ali justamente com essa experiência e vem ao longo do tempo aumentando, né, em acessibilidade, aumentando a segurança do sistema, as verificações e vai a cada ciclo, né, ele vai evoluindo. E uma coisa muito importante do nosso sistema, né, que é um sistema realmente único, né, criado pelo TSE. Então, o projeto das urnas foi feito, né, pelo TSE e o software, né, é feito também pelo TSE. Então você tem realmente um sistema ali que é desenvolvido ao longo desse tempo e que é feito com alta confiança, né, e com muito cuidado realmente em relação à segurança para todo o país. Então realmente é um marco do nosso sistema eleitoral, né, é admirado por muitos países, né, por muitas pessoas e que realmente a gente tem formas que a gente pode estar apresentando aí ao longo, conversando, né, ao longo do tempo aí, de justamente dar essa confiança de que é um sistema seguro, um sistema confiável e que a gente sabe que o que a gente está votando vai ser o resultado ali no final das urnas. Ótimo, professor. Então, como eu vou te chamar de você, Pode tá? Porque eu chamar, tô vendo que você pode ficar à praticamente assim vontade, da minha não, idade, me chamar de tranquila. senhor, né? Não, É não, muito não, jovem, né? não, nem. Então, para a gente dar continuidade, o que que você acha que é necessário para a gente ter um bom compasso democrático nesse campo, da transparência, do sistema eletrônico de votação? Isso. Um ponto super importante, né, é a gente ao longo do tempo ir dando e ter a população, na verdade, poderia, né, deve ter um maior conhecimento sobre justamente todo esse processo de segurança, né? Então a gente realmente é, fazer com que chegue à população todo o processo. Então, por exemplo, tem muitas, às vezes as pessoas têm toda essa coisa de fake news, né, de notícias falsas e de histórias que aparecem e que a gente sabe que é muito, vamos dizer, que não tem fundamento, né, e que a gente pode realmente fazer muitas verificações, né? Muitas verificações são feitas tanto do lado da urna, né, eletrônica, como também do lado do processo de totalização. O processo de totalização, por exemplo, dos votos, né, que nas eleições, às vezes, de novo, vem os rumores, vem as fake news e tal, ele pode ser totalmente auditável em relação ao que sai das urnas, né? As urnas, no final da votação, elas emitem o resumo, né, o boletim ali da urna, e esse resumo é público. Então, qualquer pessoa que esteja ali, inclusive os mesários, né, são recomendados de que eles fotografem, né, para depois eles conferirem, né, verificarem, né, se esses resultados que estão ali naquele boletim são os que estão lá no CSE. Então, isso é um exemplo de uma das verificações que é feita. Então, não tem, são feitas. Então, não tem como ter, porque isso é verificado por todos os mesários, pode ser verificado por qualquer pessoa que esteja na sessão ali no final e que normalmente é pregado na porta. Inclusive, você vai lá, tira uma foto e você pode, horas depois ou no dia seguinte, ir lá e conferir se foi aquilo ali que está ali no resultado que está sendo usado na totalização. Então, todas essas
os resultados das urnas estão lá, totalizados lá no TSE, que você consegue fazer essa conferência. E aí você pode pegar esses boletins, os resultados, na verdade, das urnas, e baixar no computador. Claro, aí precisa de um pouco de conhecimento mais técnico, mas eu fiz isso rapidamente em um computador bem simples, e você consegue baixar os valores, os totais das urnas e fazer pelo menos, principalmente os cargos majoritários, é muito fácil de você totalizar, que é uma soma, né? Você vai só totalizar. Então, deputado, os outros cargos, às vezes, tem uma conta um pouquinho mais complicada, tem toda uma legislação, mas os cargos majoritários é só uma soma. Em cidades pequenas, né? Muitas vezes você consegue pegar os boletins de urna de 5 ou 10 urnas, que às vezes tem poucas urnas, somar na mão, às vezes sai mais rápido do que no TSE. Quando o TSE libera, você já confere ali o resultado daquele local pequeno. Então, é muito fácil de fazer toda essa totalização, né? Então, fica impossível realmente você ter qualquer alteração no processo de totalização. Você pode refazer a qualquer momento, você pode conferir ele a qualquer momento. E o outro lado, que é o lado da urna em si, também tem diversas verificações, né? Tem toda uma verificação durante o processo de desenvolvimento de software, dado acesso praticamente por um ano para conferir, acessar o código, né, por diversas instituições, né, como foi feito na última eleição. Em toda eleição isso é feito. E você tem como verificar isso. Tem uma assinatura eletrônica que é feita no final quando o código está pronto, que inclusive a transparência eleitoral normalmente está presente lá, acompanhando todo esse processo, né, e diversos outros esse processo de preparação das urnas, né? E pronto. E aí você tem como verificar que todas as urnas estão com os mesmos softwares, o mesmo código, né? Você tem como verificar. Não tem como ter outro código dentro da urna, porque tem uma assinatura eletrônica também que torna impossível você botar um outro código que não seja aquele assinado pelo TSE dentro da urna. E você consegue, até o dia da eleição, né, você faz testes na urna, né? Você tira urnas que já estão na sessão eleitoral, você sorteia, na verdade, essas urnas, né? E você tira e vai verificar, fazer uma votação ali durante o dia, no mesmo dia, para botar os votos e conferir. Aí, nesse caso, é uma votação de teste, você vai olhando, filmando, e no final você confere se o que foi votado e o que foi filmado ali está igual ao total com uma urna que foi sorteada para isso, né? E é colocado uma urna, substituída essa urna por uma, no caso da sessão, é substituída por uma urna reserva, né? Então você tem, na verdade, toda essa verificação. E após a eleição, você pode fazer uma auditoria nessa urna também para ver, conferir o que eu falei, do software, dos dados, né? Tem verificações que você pode fazer, inclusive, a posteriori da eleição. Então, são muitas verificações que são feitas e várias delas a população também pode acompanhar, né? Que justamente também a transparência eleitoral, ela muitas vezes está justamente, né, nas sessões, pega esses boletins também para conferir. Então, você pode fazer isso por uma amostra, mas qualquer instituição, tudo bem, depende da escala, né, da quantidade de pessoas, mas você pode refazer todo esse processo e ter uma segurança, a segurança que você quiser em relação a todo esse processo. Professor, foi muito bom você falar que a transparência eleitoral está presente em todos esses processos, porque a gente está tentando cada vez mais captar dentro da nossa organização pessoas de diversas áreas que tenham interesse em conhecer todo esse processo, sabe? Então, muita gente tem dúvida em relação à participação na missão de observação eleitoral, se tem que ter alguma especialidade, tem que ter um conhecimento prévio. E a missão é para qualquer cidadão, não precisa ter uma formação específica, um conhecimento prévio. A gente participa da missão e a gente tem um treinamento específico para a missão, que a transparência faz, mas a partir do momento em que você está atuando ali como observador, você também vai conhecer os processos, né, da justiça eleitoral. Então, já tendo participado de 3 missões e conhecendo um pouco melhor, assim, pelo menos o básico de todos esses processos, eu entendo muito o que o senhor está falando no sentido de que, tipo, as informações estão ali para quem quer acessar elas, sabe? E as pessoas, às vezes, acham que elas têm essa dificuldade de entender que é tão fácil assim o acesso. E aí tem a questão das fake news, tem tudo isso que vem, apesar de que a gente não tem nenhum fundamento das fake news de fraude e tudo mais, elas nunca foram comprovadas, né? Então,
trazendo um pouco para nossa próxima pergunta, a gente vive agora em um mundo muito tecnológico, né? Tudo está na palma da nossa mão, o celular faz absolutamente tudo, o computador também, tudo está conectado a uma rede de internet. A urna não é conectada a uma rede de internet, que fique claro, Isso é muito mas importante. a gente confia muito na internet, né? Para todas as nossas outras coisas. O nosso dinheiro, a gente confia no celular, a internet, está tudo ali. Então, por que será que existe essa desconfiança tão grande em relação à urna? Porque o senhor atribui isso a uma desconfiança das instituições, o senhor atribui isso a uma desconfiança do processo democrático como um todo. Onde que o senhor vê essa dificuldade maior? Porque a gente está confiando na internet com coisas que são muito pessoais. Até a questão da lei de proteção de dados, tem muita gente que tem os seus dados vazados na internet, né? Então, como que o senhor enxerga essa questão, assim, que é bem complexa, né? Isso. Isso, realmente assim, a gente vê, por um lado, né, talvez as questões políticas mesmo, né, de interesses, de desacreditar, para criar justamente esse discreto de instituições, né, então eu acho que um lado realmente pode ser visto por aí, realmente, de um objetivo realmente de criar esse discreto nas instituições, e ele é alimentado justamente por essas informações que você falou. E as pessoas pensam que é muito complexo de eu conferir um boletim de uma urna, né? Então, de novo, e se envolvendo com a transparência eleitoral, né? Participando desses processos, você consegue conhecer mais sobre isso, né? E participar. E realmente, você na prática está fiscalizando. Então, como pegando o exemplo que você falou, né? Justamente dos bancos, né? A gente tem o dinheiro ali no banco, tal, você confia que o banco está ali, que ele não vai tirar o seu dinheiro e tal. Mas por que isso, né? Você tem maneira justamente de conferir, ou seja, o banco está ali, né? Você pode olhar tanto do lado do banco, né, quanto do lado do nosso lado do cliente, né? Então, mas você tem formas de conferir, ou seja, o banco ele não dá lá só um saldo para você, né? Ele lhe dá as movimentações, né, de onde veio, como é que foi aumentando ou diminuindo o seu saldo e tal, que é justamente o que eu falei do processo de totalização. Então, ali você tem processo de totalização, que tem o lado, inclusive, como eu falo, ainda do papel realmente até, que é impresso, né, e que você tem acesso a isso no final do dia da eleição, quando a eleição é encerrada, e você tem como conferir isso em relação ao que está sendo totalizado, que é como se fosse o saldo do banco, é o saldo dos votos, né, de um candidato ou de outro. Então, você tem todo esse processo de conferência e de verificação. Então, você tem como fazer todo esse processo e fazer todo esse acompanhamento. Ou seja, é a fiscalização. Do lado do banco também, né? Ele fica olhando se o acesso é adequado. Você recebe alertas, né? Inclusive, quando uma determinada transação e tal, que hoje em dia também é fonte de fake news. Aí você recebe o aviso de que houve uma transação com você. Então, você vai lá e verifica o que é que houve, se aquela transação é real ou não. Então, você tem como fazer essas verificações. E a urna, você tem a questão, a urna em si, então esse lado, assim, como eu falei, é impossível. Você tem todas as formas de verificar. E a urna, por causa do sigilo do voto, que é uma coisa super importante, essencial do processo, né, eleitoral, de você ter o sigilo para você poder ter autonomia de tomar suas decisões, de quem votar e tal. O processo de verificação é um pouquinho diferente. Realmente, o processo de verificação vai ser em cima de auditoria, em cima da auditoria que você faz em relação a todo esse processo de preparação da urna e, inclusive, né, talvez o mais visível e o mais fácil, que o eleitor também pode ter acesso de acompanhar e de verificar. Eu creio que, inclusive, às vezes é transmitido na internet. É esse processo de pegar a urna que está pronta, né, fazer a votação ali, que era chamada de votação paralela, às vezes, no passado, né, tem um nome mais técnico agora. Mas é uma votação que você faz ali no mesmo dia, seguindo com votos ali que as pessoas, né, vão lá fazendo, e você vai saber, e aquele dali que é realmente um teste, você tem como saber o resultado e você confere. Então, a urna é a mesma urna que está em todos os lugares, está com o mesmo software, né, com os mesmos candidatos ali daquela região. Então, você tem como realmente fazer toda essa simulação, como se fosse uma eleição real, e conferir que ela está toda ok. Então, você trabalha aí realmente com uma verificação e uma auditoria, de certa forma, de que ela está funcionando totalmente, de forma totalmente perfeita. É isso, professor. Você está falando aí e eu tá me dando, e a Laís também falando, tá me dando um feedback, assim, umas lembranças
porque nesses 19 anos de justiça eleitoral, recentemente que a gente vem tendo, e você deve ter acompanhado isso também, que a gente vem tendo esse interesse em fiscalizar, tanto das entidades quanto da população. Eu mesmo estou lotada em zona pequena, né, são 10 mil eleitores mais ou menos, desde esse tempo todo, e a gente sempre tem a gente não tem auditoria só na urna, a gente tem auditoria até no cadastro eleitoral. Né? Então, de 15 em 15 dias, a Justiça Eleitoral publica editais para que partido político, Ministério Público possa fiscalizar transferência, alistamento de eleitores. Né? E nunca, pelo menos aqui, eu acho que conversando com colegas também da Justiça Eleitoral, a maioria nunca teve. São poucas as denúncias com relação a, né, transferência irregular, uma possível fraude nesse sentido. As pessoas não têm muito interesse, por exemplo, quando a gente vai fazer carga nas urnas em época de eleição, a gente permite, uma cerimônia, né? Publicado edital, é convocado, dependendo do lugar, assim, do juiz, né, e tudo, a gente divulga isso para a população e nunca compareceu ninguém, né, para acompanhar, porque a gente faz a carga, coloca os dados nas urnas, né, da votação, dos eleitores. Eu, pelo menos, nunca tive acompanhamento de nada, esse interesse, nunca vi esse interesse, assim, pessoal. Eu participei, estava no TSE em 2019, estava correndo o teste público de segurança, né, e eu só vi entidades, assim, ligadas mesmo à tecnologia. Pelo menos no momento que eu passei por lá, né? Fui fazer uma visita para conhecer, que eu também nunca tinha visto. Então, assim, eu vejo muito questionamento e pouco interesse em acompanhar, em entender, em compreender, né, todo esse processo, que é aberto, apesar de, eu concordo também que tem alguns detalhes que são bem complexos, né? Nós temos, por exemplo, desde que surgiu o sistema eletrônico em 2000 como você disse, em 2002, a gente já tem uma lei que obriga a abrir os códigos-fonte, e assim, até dentro da Justiça Eleitoral, a gente tem um pouco de dificuldade. O que é esse código-fonte, né? A gente tem que traduzir um pouco, que é aquela receita de bolo, né? Que fica mais fácil de entender. A gente também tem, em 2004, surgiu o registro digital de voto, que é o que a Justiça Eleitoral alega bastante, né, que não é necessário voto impresso, justamente porque esse registro digital de voto já é uma tabela digital, né, e ela assegura o sigilo do voto. Né, mas são assim, Isso. são conceitos que às vezes dificultam um pouco o entendimento, porque quando a gente vai tentar explicar, às vezes, né, não, mas tem registro digital de voto, tem o código-fonte, né, que para quem às vezes tem um conhecimento mais aprofundado, entende que isso assegura, e são várias camadas de segurança também, né, nesse processo eletrônico, como eu disse, desde o cadastro eleitoral, a gente tem a depuração do cadastro eleitoral, que a gente passou agora mesmo, agora, dia 19, foi o último prazo para a pessoa regularizar o título, ficou 3 eleições seguidas sem votar, sem justificar e sem pagar a multa, né, justamente isso aí também é uma tentativa de evitar fraude já nessa parte do cadastro eleitoral, né. Enfim, são várias auditorias, né? Como você mesmo já disse, igual a Laís disse que a transparência acompanha também, mas ainda assim a gente tem essa desconfiança. Então, diante disso, o que você acha que pode fortalecer ainda mais a nossa democracia digital? Se tem alguma coisa que falta, que precisa melhorar, no nosso jeito de votar, confiar, participar, qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu acredito que realmente, assim, talvez, infelizmente, né, mas assim, se você for tirar uma coisa boa, talvez seja justamente talvez esse maior interesse, né? Como você falou, não apareciam, né? Nem mesmo os partidos que também podem fiscalizar determinadas partes, né? A assinatura digital do código lá no TSE mesmo e tal. Você não tinha essa participação, né? E com essas preocupações, né, que foram levantadas, infelizmente através de fake news, gerou um pouco de interesse. Então, talvez isso possa levar as pessoas a justamente se informarem um pouco mais, né? Então, eu acho que um ponto fundamental é essa questão da informação, que agora permeia tudo, né? Então, as pessoas, infelizmente, novamente, né,
aquelas coisas que são complicadas, mas que eventualmente você tem que tirar o lado positivo. As pessoas têm que ser desconfiadas, são desconfiadas, né? Ser mais desconfiadas, mas ao mesmo tempo se informar para verificar se aquilo ali está sendo feito de forma correta, ou participar mais, como a gente falou, né? De ir lá, vou na minha sessão eleitoral no fim do dia e vou eu mesmo conferir se o boletim está correto, tal. Então, se cada um vai fazendo a sua parte ou vai entendendo um pouco dos processos, né, você vai avançando. Então, isso para justamente tanto para o leigo, que pode participar de várias dessas coisas, ou seja, como você falou, a votação ali, né, que é feita no dia, paralela, tá lá disponível, qualquer pessoa pode chegar, pode ir, pode até entrar um voto, não sei bem essa parte, né, mas assim, mas você pode acompanhar toda a parte do voto ali, de como é que é feito esse teste, né, o teste da urna que é selecionada, e não aparece, como você falou, não aparece ninguém, aparece pouquíssimas pessoas. É coisa rara de aparecer alguém que vai lá olhar o teste justamente da urna no dia, ou olhar o boletim e conferir o boletim ao final do dia. E até o pessoal técnico tem formas de fazer essas verificações, né? Você tem os logs também, além da urna, além do registro digital de voto, né? Como você falou, você tem os logs também são disponibilizados, os registros de como a urna funcionou do início ao fim. Então você tem, por exemplo, como ver quantos votos foram dados ali pelo log, é o mesmo número de votos que foi dado, que está registrado na urna. Então você tem várias e várias formas de acompanhar e verificar. E eu acho que no futuro e agora cada vez mais, até eventualmente com toda essa parte do avanço tecnológico, do interesse cada vez maior, né, pela parte tecnológica, vai ter cada vez mais formas de fazer essa verificação e o acompanhamento do processo eleitoral. Então, eu acho importante a participação. Acho que a participação, né, a pessoa justamente passar a contribuir, né, no caso aí, se integrar aí à transparência eleitoral é uma coisa que eu acho que pode ajudar muito a ter esse conhecimento e contribuir para esse processo democrático dessa forma, né? Claro que também a tecnologia vai avançar, né? Então a gente vê por que que tem de tempos em tempos, né? Tem uma urna nova ou por que que o software também é atual? Porque a tecnologia vai evoluindo, né? O que a gente tinha em 2000, você não tinha a possibilidade que você tem hoje de biometria, né? Que elimina também outros tipos de fraude, né? Você poderia eventualmente ter alguém, possivelmente com dois títulos, né? E agora se você a digital for a mesma, você tem, é bem mais, você consegue verificar e vai atrás. Claro que pode ter alguma situação muito especial, mas você vai atrás e você tem como identificar. E outras formas de verificar, né? E também usabilidade, você tem voto, a facilidade do eleitor que é cego, né? Que ele tem a maneira de votar ali, tem o áudio e tal. Isso tudo foram as várias versões das urnas que foram mudando e a segurança vai mudando também, né? Tem os testes em que você convida, né, os hackers ou qualquer programador, né, que vai lá e testa, né? Você na verdade recebe você manda uma proposta, né? Isso é outra coisa super importante. Você manda uma proposta por alto, né, como é que você vai tentar quebrar, né, a segurança da urna. Então isso é aberto. Ou seja, o TSE convida técnicos, especialistas em informática, qualquer pessoa do país, né, que tem essa capacidade de propor uma forma de quebrar a segurança da urna, né? Que nesses praticamente 30 anos, não tivemos caso de quebra de fraude eleitoral em nenhum momento. Mas todas as eleições você tem essa chamada, ele convida, as pessoas propõem, vários vão, né? Isso é pago inclusive pelo TSE, né? Vários vão lá fazer esse teste lá por vários dias, vários dias, uma semana até. E se realmente ele conseguir descobrir alguma. Normalmente são coisas muito pontuais, e aquilo ali é corrigido e ele volta de novo depois para tentar de novo aquele ataque e ver se o que foi feito evitou aquele tipo de coisa. Então, e os casos são coisas muito pontuais que acontecem. Nunca houve nenhum caso de realmente alguém conseguir fraudar, né? Houve justamente melhorias no sigilo do voto, né? É um exemplo, né? Então, você teve muito na mídia, isso até antes dos maiores problemas, né? Com as fake news. O que foi descoberto naquela época era uma forma de se você tinha a sequência dos votos. Então, se você tinha a sequência, se você
anotasse a ordem que as pessoas votavam, você poderia eventualmente quebrar o sigilo do voto. Mas isso também nunca aconteceu. Isso aí, de novo, era teórico, foi feito por um pesquisador, inclusive, um ataque ali que ele pensou, testou, verificou, e logo em seguida, na própria eleição, já não era possível fazer esse tipo de coisa, porque você já não tinha mais como saber a ordem, né, o registro da ordem dos votos, por exemplo. Então, esse é um tipo de exemplo. São coisas assim que, quando há um sucesso, que já são muito raros, são coisas assim muito pontuais e às vezes muito técnicas de ataques possíveis, como acontece, né? Você às vezes tem melhorias aí de sistemas em que pessoas da área de segurança avisam, né? Alertam um banco, né? Ou alertam uma empresa de software mesmo, com de dispositivos móveis ou qualquer coisa, e alerta e ela vai lá e corrige antes até mesmo de qualquer ataque. Então, é o que aconteceu, é o que acontece muitas vezes no caso desses testes que são feitos aí por especialistas, né? Fora o acesso ao código-fonte, como a gente falou, que está lá disponível também, e que também era muito pouco usado, né? Isso era aberto 1 ano, e também era com o comentário que eu tinha era que justamente não aparecia ninguém, ou raramente aparecia, você convidava várias instituições, né? Universidades, os partidos têm acesso, a universidade tem acesso, o Exército, a Polícia Federal, todo mundo tem acesso e ia relativamente poucas vezes e nessa última até teve bem mais pessoas ali inspecionando o código, verificando, e mais uma vez não foi identificado nada que pudesse desabonar o código ou pôr qualquer tipo de risco para a eleição. Esse teste público de segurança, ele está desde 2009, né? Também, exato, desde 2009. Aham, Também é uma coisa fantástica, porque dá esse acesso aos especialistas, né? Que, sim, de novo, você chega lá, porque a urna é uma caixa preta e sim. ninguém sabe o que tem ali. Não, você tem, os projetos dela estão disponíveis, esse acesso você tem, o acesso ali realmente para fazer todos os testes, e você tem o acesso ao código-fonte também limitado, mas vamos dizer, para diversas instituições, né? Para especialistas realmente irem lá e você não tem nenhum caso realmente de qualquer tipo de fraude em eleições. Professor, o senhor, como é um especialista da área de tecnologia, de informação, é, trazer para a gente essa ideia, essa questão, né, que a gente tem esses hackers que trazem um plano, que atacam e tal. A transparência, ela promove muito, ela acredita muito que um dos maiores pilares do fortalecimento da democracia é a participação cidadã. E essa ideia de que a pessoa que eu achei aqui na transparência a minha forma de participar do processo eleitoral. Mas talvez para uma pessoa que não se identifica com a forma como eu participo, mas se identifica com essa área de tecnologia e quer participar dessa forma do processo democrático, é muito importante, né? Foi um pouco do que o senhor falou sobre a desconfiança. A gente não tem que ter as coisas como verdade absoluta, né? A gente tem que estar Isso, sempre mais isso, interessado, desconfiado mesmo, mas justamente procurar as informações onde elas estão trazendo alguma coisa de válida para gente, né? isso. Então, ter essas pessoas da área da tecnologia, acaba que o processo eleitoral como um todo é multidisciplinar, né? Passa por, como a Ju falou, tem coisa que tem que ir lá na lei, o código-fonte para entender o que ele precisa ser uma pessoa mais técnica. Mas acho que como cidadão, todo mundo tem o dever de, tipo, é um conjunto, né? A democracia é feita em muitas mãos, assim. Todo mundo contribuindo um pouquinho com o que pode, fiscalizando o seu e tal, dando uma olhada, como observador também é uma forma, mas os partidos podem ser fiscais e tudo mais, né? Então, professor, para a gente ir se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, que eu queria que o senhor falasse um pouco como foi a experiência de participar dessa comissão, que trabalhando diretamente com o TSE, vocês conseguiram, como que foi estar lá dentro e observar as coisas de um novo, com uma nova lupa, de uma nova lente e tudo mais. E a partir dessa experiência,
o que que o senhor deixa de mensagem para 2026, assim, porque a gente entende aqui dentro que 2026 vem com novos desafios, mas que os desafios que a gente enfrentou lá atrás ainda estão com a gente, né? Então, vai ser um ano eleitoral um pouco complicado, mas o que que o senhor traz aí da sua, tanto da sua expertise mesmo, né, de ter acompanhado tudo isso e ser um estudioso dessa área de tecnologia, como o que que o senhor espera de 2026 mesmo? Assim, foi um privilégio realmente poder participar dessa comissão, né, com pessoas, como você falou, das mais diversas áreas. Então, as contribuições eram muito diversas, né? Então, justamente, pessoas ligadas ao Congresso Nacional, pessoas da transparência eleitoral, pessoas dos órgãos fiscalizadores, né? Também tinha do Exército, Polícia Federal. Então, é uma variedade realmente muito grande de pessoas e outros professores também que fizeram parte, né? Pesquisadores também que fizeram parte e outras pessoas da sociedade, mas assim, uma contribuição muito, muito importante. E o trabalho que a gente fez foi muito nessa linha justamente de fazer sugestões, né, ao processo de transparência, como é que o processo de transparência poderia ser ampliado, né? Tivemos várias discussões em relação a isso, documentos foram feitos, né, e disponibilizados em relação a isso, a possíveis melhorias, né, no processo de transparência, que justamente a mesma coisa, pode sempre ser melhorado, né, e com o devido cuidado, mas sempre você tem formas de aumentar essa transparência e colocar mais coisas. Então, por exemplo, esse ano foram feitos mais testes em mais urnas, né, aquele teste de última, do dia da eleição, que é um teste muito complexo de fazer, e tal, então é complexo de ampliar, mas mesmo assim ele foi ampliado nessa última eleição, e para aumentar ainda mais a confiabilidade, né, colocar um pouquinho mais de um percentualzinho ali a mais, mas foi feito. E algumas sugestões foram acatadas já para a eleição, outras sugestões ficaram realmente para o futuro. Para essa próxima eleição, eu acho que ela é uma continuidade, talvez, infelizmente, de novo, né, em muitos aspectos, do que a gente tinha antes. Então, você tem cada vez mais as notícias, né, as redes sociais, realmente, a influência das redes sociais cada vez mais, né, tem os algoritmos ali que vão realimentando você. Então, se você gosta do partido A, ou das pessoas do partido A, você vai olhar aqui na nossa plataforma aqui do Instagram e você provavelmente vai receber informações que vão reforçar aquilo ali, porque a plataforma quer que você continue olhando. Se você gosta daquilo, né, aparentemente, ela vai lhe mostrar cada vez mais aquilo, né? Então eu vi até uma frase essa semana, eu não me lembro mais aonde, alguém dizendo justamente que se você reclama que às vezes você está, não, tal plataforma está me mostrando muita coisa ruim, né? Muita coisa, uma porcaria e tal. Mas, na verdade, você está ali, mesmo até você está ali talvez até para criticar, para dizer, olha, isso é horrível, isso é horrível. Mas você está ali olhando, olhando, olhando. Então, o algoritmo ele vai lhe dar mais daquilo. Ela não tem só aquilo, né? Tem também muitas coisas boas. E você pode, com o seu próprio feed ali, você pode ir ensinando ele a olhar, a mudar um pouco esse viés. Então, eu acho muito importante você realmente buscar fontes confiáveis de informação. Isso é o mais importante de tudo, né? É você realmente sempre desconfiar. Então, de novo, infelizmente ou felizmente, a gente tem que se tornar cada vez mais desconfiado, do mesmo jeito que as mensagens, né? Que chegam ali do banco, que entrou um dinheiro, ou saiu um dinheiro da sua conta, não sei o quê, e você, no início, você ficava em dúvida, e hoje em dia, infelizmente ou felizmente, de novo, você ignora ali muita coisa, você já sabe que aquilo ali é tudo falso, né? Você já tem as suas fontes confiáveis, você confia no seu banco, você vai olhar a sua conta, né? O seu extrato no seu banco. Você não vai confiar numa mensagem que você recebeu de um lugar que você não sabe de onde é. Então, a mesma coisa, você tem que realmente buscar mais informações em fontes confiáveis, né? Nos jornais, nos veículos aí que são mais confiáveis, e buscar, às vezes, mais de uma fonte, né? Você realmente olha um lado, o que é que o outro lado está dizendo e tal, e formar a sua opinião, né? Tanto em relação aos fatos, em relação aos candidatos, né? Buscar cada vez mais informações. Isso aí eu acredito que talvez até também melhore, porque você tem os buscadores e a inteligência artificial aí tá melhorando, então você pode até não acompanhar o seu candidato ao longo de 2 ou de 4 anos para saber o que ele fez,
mas vai ficar talvez um pouco mais fácil, né? De novo, com o devido cuidado, de saber o que é que ele fez nesses últimos tempos, e se você está de acordo, ou se você vai buscar um outro candidato, ou vai continuar com ele, e realmente fazer esse uso, de buscar as informações de forma cada vez mais confiável e de fontes, múltiplas fontes e fontes idealmente confiáveis, para você não ficar realmente simplesmente realimentado numa bolha ali que vai levar você ou para um lado ou para o outro e manipular a sua opinião. Então, você ter esse cuidado como cidadão, né, como eleitor, de fazer esse dever de casa de um cuidado mais crítico. E as plataformas estão aí, a tecnologia está aí para ajudar também nesse aspecto, se você souber usar ela adequadamente. Obrigada, professor. Jus, tem mais alguma pergunta? Não, eu só queria agradecer mesmo, parabenizá-lo, né, por toda a contribuição, por todo o estudo nessa área, assim, que é tão importante, assim, eu sei que a Universidade Federal de Pernambuco é um polo nessa questão de inteligência artificial, assim, a primeira vez que eu escutei sobre Big Data, algoritmo, foi em 2018, numa palestra do desembargador, professor Alexandre Pimentel, que você deve conhecer, né? Eles tinham um laboratório de inteligência na universidade, assim, eu comecei a interessar por esse assunto, assim, bem interessante mesmo, então, parabéns, assim, são conhecimentos que são compartilhados e contribuem muito, assim, para a democracia, para a participação, para o interesse das pessoas, né, não só cidadãos e eleitores, todo mundo, até as crianças, né, já começam, assim, a se interessar. Então, como teve um comentário aqui da Estela, continue disseminando esse conhecimento mesmo, porque contribui demais, assim, é muito importante para todos nós. Muito obrigada mesmo. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se engrandece muito aqui a nossa live, na transparência. Obrigado, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, professor. Conta sempre com a transparência eleitoral. A gente está sempre aqui tentando fazer um pouco de uma ponte entre a academia e as pessoas que estão mais ligadas a organizações sociais, ou até mesmo pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? De forma a acompanhar mesmo essa luta que a gente tem aqui pelo fortalecimento da democracia, mas cada vez mais a gente quer tornar esse debate acessível e que todo mundo tenha acesso a essas informações que estão aí e a gente tem que passar a consumir coisas, como o senhor falou, né? Passar a consumir coisas de fontes confiáveis, verificar, desconfiar de onde vêm as informações que a gente está consumindo na internet, porque infelizmente tem muita informação falsa. Mas muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. E obrigada pelo trabalho também, porque a gente sabe que isso ajuda muito a nossa democracia. Obrigado novamente, e é um prazer realmente, admiro muito o trabalho que vocês fazem, né? Um trabalho voluntário aí, de estar justamente acompanhando todo o processo, ajudando capacitando, informando as pessoas também, né? E também fazendo essa fiscalização quando chega realmente no momento aí crítico das eleições, e estar fazendo todo esse acompanhamento aí. Parabéns também a vocês e obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigada, Um abraço, gente. um abraço a todos que acompanharam também. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.